Amém. Nesse mesmo espírito, eu quero que você feche seus olhos agora. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade que Tu nos deste, ó Deus, de estar adorando ao Senhor nesta noite, nos nossos dias. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra se fez viva em nós, ó Pai, e hoje a nossa adoração é reflexo, ó Deus, dessa admiração, desse desejo que temos pelo Senhor, Pai. Então nós queremos apenas louvar o Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor nos fale nessa noite. Encha os nossos corações, ó Deus, com a Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, entendimento sobre aquilo que estamos fazendo. Qual o propósito, ó Deus, de estarmos aqui nessa noite adorando ao Senhor em coletividade? Deus, em nome de Jesus, o nosso pedido, ó Pai, é que a Tua graça alcance a cada um de nós que está assistindo, ó Deus, essa transmissão que estamos fazendo, mas que não seja apenas um assistir, mas um cultuar, mesmo estando à distância. Pai, dá-nos entendimento, ó Deus, do que estamos fazendo nessa noite. Dá-nos entendimento, ó Deus, do nosso propósito, o propósito da nossa vida, Pai. Nós te pedimos isso, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Você que está aqui quiser se assentar, mas continue no espírito de adoração, porque a nossa palavra vai ser breve e nós mudamos um pouco a dinâmica aqui hoje, porque o nosso intuito hoje é fazer você entender o motivo de você estar aqui, por que você veio aqui, por que você está de casa cultuando a Deus diante da televisão, pelo YouTube ou pelo celular, ou pelo computador. Por que você se propõe a separar um tempo do seu domingo para estar cultuando ao Senhor? Eu queria trazer para você hoje, trazer para nós essa reflexão, para que a gente possa ter entendimento do que fazemos e por que fazemos e para quem nós fazemos. Nós começamos o culto aqui adorando ao Senhor, dizendo: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és invencível. Deus, será que isso é o que realmente nosso coração declara quando nós falamos isso? Ou nós estamos apenas cantando uma canção? No que define o fato de você estar aqui hoje à noite? No que define o fato de você estar em casa, adorando ao Senhor nessa noite? Então é sobre isso, é sobre a adoração que nós queremos falar nessa noite. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no texto de João capítulo 4, versículo 19 a 24. O Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 19. João capítulo 4, versículo 19 a 24 diz assim: Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Então Jesus declarou a ela: Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário, mais uma vez eu digo, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito
e em verdade. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Esse texto fala de uma mulher samaritana que estava junto a um poço para buscar água, e quando ela chega lá, Jesus está lá no poço, querendo saciar sua sede. Jesus está ali querendo saciar essa sede, e essa mulher chega para pegar água, e Jesus pede de beber àquela mulher, enquanto os discípulos foram à cidade para comprar comida. E ali Jesus começa a conversar com essa mulher. Ela percebe que se trata de um profeta ali diante dela, porque ele revelou a ela que ela já tinha sido casada com 5 homens, e o que ela vivia no momento não era marido dela. E ela diz: Senhor, vejo que tu és profeta, então tira uma dúvida minha. Tira uma dúvida minha, Senhor. Nosso povo diz que o correto é adorarmos aqui nesse monte, onde Moisés declarou as bem-aventuranças. Mas os judeus, eles dizem que a forma certa, o local certo, o jeito certo de adorar é ir a Jerusalém. Então explica para mim, Jesus, já que você é profeta, explica para mim isso que até hoje eu não consegui entender. Então Jesus vira para ela e diz: olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de judeus. Para a gente entender o porquê era tão difícil para um judeu falar com um samaritano, a gente tem que voltar no tempo. Quando Davi morreu, deixa Salomão no trono. Salomão era próspero, pediu a Deus sabedoria e Deus deu, mas no fim da sua vida ele se afastou dos caminhos do Senhor. E quando ele se afasta, Deus fala para ele que ele se desviou dos caminhos, se casou com mulheres de outro local que não fossem judeus. Uma ordem contrária ao que Deus tinha dado a Moisés, alertando ao povo que não se misturassem com outros povos. Então Deus tira o reino de Salomão, que havia sido dividido em 12 tribos. E aí o reino de Israel é dividido em reino do norte, chamado Israel, e reino do sul, o reino de Judá. O filho de Salomão assume o trono, porque Salomão morre. E ele começa a castigar o povo. O povo vira para Roboão, filho de Salomão, e diz: olha, como você vai tratar a gente? Visto que seu pai, no fim da vida, pesou muito sobre nós, com altos impostos. E aí ele fala: busca conselho com os jovens da cidade. Depois de ouvir os anciãos, não deu ideia para os anciãos, foi consultar os jovens dizem: ó, se o teu pai foi muito duro com esse povo, seja muito mais duro com esse povo. E aí o povo se revolta, divide a terra, 10 tribos ficam ao norte, levantam para si um rei chamado Jeroboão. E aí, diante disso, Jeroboão, vendo que todas as 10 tribos agora pertenciam a ele, foi levantado como rei. Ele pensa: eu não posso permitir que esse povo volte para Jerusalém, ao reinado de Roboão. Então o que eu vou fazer? Eu vou construir 2 altares aqui, 2 templos, e
vou colocar dentro deles 2 bezerros de ouro, um em cada um. E vou dizer ao povo: olha, está aqui os deuses que tiraram vocês do Egito. A partir de hoje vocês não precisam ir a Jerusalém para poder adorar a Deus. Vocês podem fazer daqui. Então aqui, 2 bezerros de ouro, simbolizando o Deus que tirou vocês do Egito. Então adorem. Não precisam mais ir a Jerusalém. E aí a gente sabe do que acontece quando a idolatria entra no meio da igreja. Quando o louvor ele não é direcionado a quem é de direito, o que acontece? O que acontece é que Deus julga a nação. E aquele povo que estava adorando aquelas imagens, Deus traz o julgamento sobre a família de Jeroboão. E ele perde a sua vida. E ali se dá os samaritanos, pois a capital do reino do norte, ou reino de Israel, foi implantada, era Samaria. Por isso os judeus não se davam com os samaritanos. E aí quando Jesus está ali diante do poço, e ainda mais diante de uma mulher samaritana, os discípulos se assustam e dizem: o que vocês estão pedindo a ela? Os samaritanos nunca foram aceitos pelos judeus devido a essa discordância da adoração, em que eles direcionam a sua adoração para um Deus pagão. E aí Jesus, diante disso e diante da pergunta dessa mulher, Jesus vira para ela e começa a esclarecer a verdadeira adoração, o verdadeiro sentido. E ela diz: Jesus, o nosso povo diz que o correto é adorar lá em Samaria. É lá para os deuses que foram levantados, e lá no monte onde Moisés proferiu as bênçãos. Mas vocês dizem que é em Jerusalém. Jesus vira para ela e diz assim: olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Vocês adoram algo que foi implantado pela cultura de vocês, e não pelo que Deus ordenou que fosse. Então Jesus faz 3 afirmações para essa mulher, e eu queria que a gente se atentasse nessas 3 afirmações para que a gente possa entender o conceito da adoração. Havia um lugar correto, uma forma correta de adoração. Jesus disse: creia em mim, mulher, está próxima a hora que vocês adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Jesus estava dizendo: olha, hoje você me faz esse questionamento da forma correta de se adorar. E a forma correta realmente vem dos judeus. A forma correta que Deus instituiu é Jerusalém como local para adoração. É ali que Deus se manifesta. É ali que Deus ouve as orações. Você está equivocada em relação a isso. A verdadeira adoração a Deus é em Jerusalém. A forma correta, a maneira correta, o lugar correto é em Jerusalém. Mas aí Jesus diz o seguinte: olha, mas está chegando a hora em que nem aí, nem aqui onde nós estamos, nem lá em Jerusalém, onde é a forma correta de se adorar,
está chegando um tempo em que não haverá mais isso. Chegará um tempo em que a forma correta e o lugar correto é qualquer lugar. Jesus mostra para ela que sim, havia uma esperança em relação à adoração. Mas por quê? Porque a cultura daquele lugar já estava implantada na adoração. Desde o início daquela nação, ela foi ensinada a adorar a quem não conhecia, a um bezerro de ouro, direcionando essa adoração a Deus, dizendo: ó, tá aí os deuses que tiraram vocês do Egito. Então a adoração que eles prestavam de nada valia. Então a cultura nunca pode dizer o que é correto adorar. A cultura nunca pode entrar na nossa igreja, nas igrejas do mundo, do país, do nosso país, da nossa cidade, e querer dizer a forma certa de adorar. Porque a forma certa de adorar, só quem pode dizer é Deus. E aí Jesus diz: olha, mas não se preocupe, está chegando o dia, e já chegou, em que nem aqui, nem lá em Jerusalém, vocês precisarão adorar. Porque a adoração, ela se estenderá a qualquer lugar. Ela não estará mais limitada a um lugar específico, a uma igreja específica, a um culto específico, a qualquer rito que você possa fazer, seja no monte, seja aqui embaixo, seja no seu quarto. Ela não está limitada a um lugar. Segundo, um novo tempo se inicia. Jesus disse: já chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Então já chegou o tempo. O que nós vivemos hoje é resultado do que Cristo fez por nós na cruz. O fato de você estar aqui nessa noite, o fato de você estar na sua casa, eu espero que vocês não estejam assistindo o culto, mas adorando, cultuando ao Senhor. Porque o fato de estarmos reunidos é porque uma causa aconteceu. A causa é o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Messias esperado. Ele se fez presente entre nós, entregou a sua vida naquele madeiro, morreu, ressuscitou para que nós hoje pudéssemos ter liberdade de adoração. E é por isso que você precisa entender o motivo da sua adoração. Por que você adora? Para quem você adora? Como você adora? Quem te ensinou a adoração? E aí Jesus fala: olha, já não vai existir mais uma forma e um lugar. Existem princípios, mas a forma, como era no Antigo Testamento, de ir até o templo lá, levar sacrifícios para a remissão dos pecados. A adoração era feita no templo. Uma vez por ano a nação toda se direcionava a Jerusalém para poder adorar a Deus. Isso Jesus falou: olha, já chegou, na próxima, só falta eu morrer na cruz. Tudo isso vai se findar. E aí sim vocês saberão a forma certa de adoração. Já chegou. Em Cristo, a adoração é transformada. É em Cristo que a adoração agora muda a dinâmica. A adoração em Cristo não está mais limitada a um lugar. Ela está limitada a uma pessoa, o próprio Cristo, porque é Ele, através do sangue dele, que nos direciona a Deus. É através do sangue de Cristo que nós temos acesso ao Pai. Meu irmão, Cristo está dizendo: olha, agora não é mais lugar, não é uma forma,
em qualquer lugar. Não tem uma forma física. Não precisa ter medidas apropriadas para o templo. Porque o templo agora é você. Você é o templo de Deus. A partir do sacrifício naquela cruz, a adoração flui de você, e como o próprio texto diz, olha, se você conhecesse quem te pede água, você pediria, eu te daria água viva, que fluiria de você, fluiria. O problema é que a gente, quando olha esse texto, a gente olha para um copo d'água, que é o começo da conversa. A gente olha para esse texto e imagina nós humanos com sede. E se eu bebo essa água aqui, eu garanto que deu sede em você aí agora. Porque o texto nos remete a isso. O início do texto nos remete a um copo d'água. Mas quando Jesus fala, olha, se você soubesse quem te pede água, e você quisesse a água que eu tenho, do seu interior fluiriam rios. A água não está como um copo d'água levado à boca, entrando em você, ela está saindo de você, porque não existe nem sombra de sede. É um rio que flui para a vida eterna. E se flui para alguém que está próximo a você. A adoração precisa gerar algo de fora, de dentro para fora. Não é de fora para dentro, não é condicional ao momento que você está passando. Não é condicional à estrutura. Não é porque temos bateria, porque temos violão, teclado, baixo, temos pessoas cantando, temos um templo aqui, acolhidos por causa da chuva. A adoração, ela deve ser de dentro para fora. A adoração precisa ser de como a vida de Cristo mudou o seu interior. Ele fala, já chegou o tempo. O texto diz que quando Jesus morreu naquela cruz, o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Quando a gente vai ver as especificações do templo e desse véu que separava o santo dos santos, onde ficava a arca de Cristo, de Deus, a gente pode perceber que era um pano muito grosso, impossível de ser rasgado de forma humana. Quando Cristo morre naquela cruz, o véu do templo se rasga, iniciando ali uma abertura, um acesso ao Santo dos Santos. Jesus diz, está próximo, já chegou. Eu queria te dizer, já chegou, meu querido. O que você tem feito com a sua adoração? Por que nós estamos trazendo essa mensagem no início do culto? Porque a mensagem não é o culto. A mensagem é parte do culto. E quando a gente leva ao pé da letra a palavra culto, a gente está direcionando a adoração. Se o momento que nós podemos adorar a Deus, lógico, lendo a palavra estamos adorando a Deus, mas diretamente quando nós abrimos a nossa boca e declaramos a Deus aquilo que nós desejamos, aquilo que nós ansiamos, aquilo que nós acreditamos em relação a quem Ele é, esse é o culto ao Senhor. Então é muito apropriado a gente ouvir sobre a adoração, para que no decorrer do culto a gente continue a adorar e adorar de forma mais intensa a Deus, porque aí nós estamos trazendo entendimento do propósito em que nós estamos aqui nessa noite, pelo propósito que você está aí na sua casa nessa noite. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz:
diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É com entendimento. Jesus falou para aquela mulher: olha, você está adorando o que você não entende. A sua adoração, ela só pode ser adoração quando você tem entendimento daquilo que você está fazendo. Rogo-vos, pois, irmãos, apresentem seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí, Jesus traz a terceira verdade para essa mulher, a terceira afirmação que ele diz: adoramos o que conhecemos. É sobre isso que nós falamos. Quando nós temos entendimento daquilo que estamos fazendo, nós fazemos da forma correta. Aquela mulher estava impregnada com uma cultura que foi colocada à sua nação. Ela adorava, direcionava a sua adoração a Deus, mas de forma correta, incorreta. Tanto é que quando ela encontra Jesus, ela reconhece como profeta, e a primeira coisa que ela faz, a primeira preocupação dela foi dizer: eu tenho um pressentimento que nós estamos errados. Então, profeta, me diz, como é que é a forma certa de adorar? Quem é que está certo nessa história? É o que a cultura está dizendo, em que todos os caminhos levam a Deus, toda adoração é levada a Deus, porque Deus é um só. Então não importa a forma que você faz, os meios que você faz. Mulher, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos porque conhecemos, pois a salvação, ela vem dos judeus. Não há forma de adorar a Deus se não for através de Cristo. É impossível para o ser humano adorar a Deus se não for através de Cristo. Porque um plano foi criado pelo próprio Deus. Aquilo que o povo fazia antes de Cristo era uma sombra sobre o que haveria de vir. Tudo aquilo remetia, apontava para o sacrifício de Cristo. Desde a libertação do Egito, onde eles deveriam matar um cordeiro e passar o sangue sobre a sua porta para que pudessem ser livres. Desde lá, desde a promessa feita lá no Éden, onde haveria de vir o filho da mulher e que pisaria a cabeça da serpente e que nos traria novamente a Deus. Agora, a partir do sacrifício de Cristo, nós temos acesso a Deus através de Cristo. Aquela mulher estava impregnada pela cultura local, mas havia no seu coração um entendimento de que aquilo poderia não estar correto, e ela quis saber a verdade. Jesus fala: olha, só há adoração quando há entendimento. E se a sua adoração está sendo direcionada a Deus, não pela forma que o próprio Deus nos deixou, mas pela forma que a sociedade nos impõe, reveja a sua adoração. Se você está aqui, ou se você está na sua casa nesse momento, tirando alguns minutos para poder estar assistindo a esse culto e não cultuando, reveja. Porque você está perdendo tempo, a sua adoração não está chegando ao trono. De nada tem adiantado.
Porque a adoração, ela gera obediência. Quando nós adoramos, nós nos colocamos em rendição àquele que é detentor da verdade. E a verdade é Cristo. E Ele morre naquela cruz e disse: olha, o acesso está liberado. Adorem a Deus em qualquer lugar, mas através de mim, em meu nome. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, Deus vos concederá. É através de Cristo a adoração. É necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. É impossível você adorar a Deus se não for em espírito e em verdade. O próprio Jesus diz: é necessário que seja em espírito e em verdade. Em espírito, porque Deus é espírito. E como espírito, ele não tem uma forma, ele não está preso a um lugar, uma forma, uma imagem. Aquele povo levantou bezerros de ouro, direcionando a sua adoração a Deus, mas em bezerros de ouro. E Deus não aceita. E muitos hoje direcionam a sua adoração a Deus de forma errada. Não é em espírito, é em forma, em métodos. Se você não vier aqui sacrificar alguma coisa, Deus não vai te ouvir. Se você não for a tal lugar, Deus não te ouve. Precisamos conhecer a quem adoramos. Marcos capítulo 7, versículo 6 diz assim: e respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, seus hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meu irmão, do que adianta você estar sentado aí onde você está? Se você está querendo honrar Deus só com lábios e o seu coração não está nele. Imagina você no dia mais importante da sua vida, não sei, uma formatura, alguma coisa, e no meio dessa formatura o seu pior inimigo, aquela pessoa que você sabe que te detesta, que não te honra, que não te ama, que não tem o coração em você, ela se levanta e vem ao púlpito para te render uma homenagem. Como fica seu coração nesse momento? Você recebe aquele elogio, aquela honra? Porque você sabe que aquilo não é verdadeiro. Está só na boca, está só nos lábios, não está no coração. Assim Deus olha para nós. Quando nossa adoração está só na boca, quando a nossa adoração se resume a assistir um culto. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. O texto diz que Deus procura adoradores. Ele procura. Os olhos do Senhor estão rondando a terra, procurando adoradores. Você pode levantar a sua mão e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu não estou forçando você a fazer isso. Como nós falamos, não é uma forma, não é eu mandar você fazer e você repetir. É brotar do seu coração dizer: eu sou adorador. Senhor, olha onde eu estou aqui, ó. Eu estou impossibilitado de ir na tua casa, estar junto com os seus irmãos, porque eu sei que não é o fato de ir na igreja, mas é o desejo de ir à igreja, de estar junto com os irmãos. Mas eu estou impossibilitado. Senhor, eu estou aqui no templo. E o meu desejo de estar aqui é porque eu honro ao Senhor, não só com meus lábios, não só com o meu corpo, mas o meu coração está no Senhor. E qual é a razão por que adoramos? Por que adoramos? Por que adoramos? Por
Por que estamos aqui? Porque separamos o domingo, porque abrimos mão de fazer qualquer outra coisa para podermos estar aqui. Efésios capítulo 1, versículo 4 a 6 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Meu irmão, se você está aqui, se você está aí na sua casa hoje, se você se propôs a adorar ao Senhor, saiba que Ele te predestinou antes de ter criado todas as coisas. Deus já sabia a intenção do seu coração nessa noite. Não é incrível isso? Saber que antes que todas as coisas fossem criadas, Deus já sonhava com você, já sonhava com esse momento de adoração, já sonhava com a intenção do seu coração em adorar a Ele. Então eu te convido a adorar ao Senhor da maior forma que você já adorou na sua vida. Se expresse. Quando a gente se expressa, a gente está querendo demonstrar algo. Não que seja uma fórmula de se expressar, mas é inconcebível. Se eu sou casado e eu não demonstro a ela com minhas atitudes o meu amor, pode ser que ela não entenda. Da mesma forma que eu possa mostrar com alguma coisa, com algum ato, meu amor por ela, mas se aqui dentro, não no meu coração, não houver amor por ela, de nada vale. Então as duas coisas estão ligadas. Apocalipse diz que diante do trono há movimento. Os anciãos, os 4 seres viventes se prostram diante de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Então se levante nessa noite, se levante onde você está e comece a adorar o Senhor. Agora que você tem entendimento do seu propósito, daquilo que você veio fazer aqui nessa noite, eu te convido, adore ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu vigor, porque nós fomos criados para adorar a Ele. Amém? Aleluia!